E José Roberto Lamacchia e seu filho Marcos Lamacchia vão aportar até 3 bilhões e 100 milhões de reais na SAF Cruz Maltina. 1 bilhão de reais vai ser para o pagamento de dívidas, recuperação judicial e débitos tributários. Hoje a dívida do Vasco é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Outro 1 bilhão e meio de reais será para cobrir déficit de caixa por 5 anos. O valor levantado pela Álvares e Marçal projeta que hoje o Vasco gera receitas de 500 milhões, mas despesas de 800 milhões de reais. Então, pelos próximos 5 anos, vai haver esse 1 bilhão e meio para cobrir prejuízos. Para completar, está previsto um aporte de 500 milhões de reais no departamento de futebol com contratações por um período de 5 anos, sem distinção de valores fixos. Você não precisa gastar, por exemplo, 100 milhões de reais por ano. Vai depender das necessidades do Lamacchia e também do Vasco. A saideira, para completar esse aporte de 3 bilhões e 100 milhões de reais, há a previsão de 120 milhões investidos em melhorias no centro de treinamento do time profissional e mais 30 milhões no CT da base. Fechando o noticiário do Vasco, contar que Diego Carlos, o zagueiro que pertence ao Fenerbahçe, é o novo alvo do Vasco para a zaga. O interesse em Jair Cunha, ex-zagueiro do Santos e do Botafogo, não avançou, até porque o Nottingham Forest pede bastante dinheiro para liberá-lo. Amigo torcedor vascaíno, Vasco da Gama está de volta. Hoje, quinta-feira, é dia de Vasco em campo contra o Vitória. E tem excelente notícia para você na manhã desta sua quinta-feira. Reforço para o técnico Pedro Emanuel. Tem também informações muito importantes relacionadas à venda do Vasco para Marcos Lamacchia, um investimento que, diferente do que se imaginava, não ultrapassa apenas os 2 bilhões de reais, mas sim 3 bilhões de reais no nosso Vascão. Tem também informações importantes sobre um zagueiro que foi procurado pelo Vasco nas últimas horas e muito mais para você aqui e agora. Bom, não tem outra forma de começar esse Acorda Vascão da quinta-feira que senão com essas imagens aí, ó, imagens de ontem, na parte da tarde, do momento, né, da ida do Vasco da Gama para Salvador. Tá aparecendo aí imagens lindas do ônibus do nosso Vasco da Gama e logo em seguida também dos atletas, né, do nosso Cruz Maltino se preparando para essa viagem que foi realizada ainda na tarde de ontem, quarta-feira, em direção a Salvador, na Bahia, né? Depois de mais de um mês, o elenco Cruz Maltino volta a entrar em campo nesta quinta-feira. O último jogo do Vasco da Gama aconteceu no dia 29 de maio contra o Atlético Mineiro. Um jogo que, infelizmente, o Vasco da Gama não conseguiu conquistar a vitória. E vitória é algo que o vascaíno já não vê, inclusive há bastante tempo, né, meu amigo torcedor? O Vasco foi derrotado dentro de São Januário pelo placar de 1-0 para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Jogo esse que, inclusive, naquele dia confirmou, infelizmente, né, a ida do Vasco da Gama para dentro da zona do rebaixamento. E hoje o Vasco tem essa missão, tem esse objetivo de voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e sair deste Z4. O elenco Cruz Maltino, então, embarcou na tarde de ontem, chegou em Vitória no finalzinho da tarde, em Salvador, né, melhor dizendo, no iniciozinho da tarde, e está concentrado nesse momento para o jogo que acontecerá nesta noite de hoje no Barradão. Partida marcada para as 7h30 da noite. Jogo decisivo para o nosso Cruz Maltino. E com relação a essa partida, amigo torcedor vascaíno, temos informações, é claro, importantes para trazer a vocês. Vamos deixar para falar mais detalhes sobre esse jogo na parte da tarde, mas podemos tocar em alguns assuntos. E o principal deles é a estreia do técnico Pedro Emanuel. Pela primeira vez, o treinador português terá a oportunidade, né, de estar na beirada do campo, comandando a equipe nessa reestreia importante que o Vasco da Gama terá da temporada de 2026. E ele já chega no Vasco tendo um grande reforço para o setor de meio campo. E eu considero, sim, o Jair como um grande reforço. O volante, que infelizmente foi desfalque do Vasco durante todo este ano de 2026 e boa parte, né, do final do ano passado, depois de quase 10 meses de recuperação, está de volta ao nosso Vascão. O volante viajou com a equipe e foi relacionado automaticamente para essa partida da quinta-feira. O Jair
poderá voltar a atuar pela primeira vez desde essa grave lesão, novamente rompendo os ligamentos, né? Foi sofrida em setembro do ano passado. A partida que infelizmente Jair sofreu essa grave lesão foi contra o Sport Clube do Recife, jogo que aconteceu inclusive em Pernambuco. O volante rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior e também o ligamento colateral medial, além também de ter lesionado os meniscos. Foi a segunda lesão grave que o Jair sofreu num período curto, né, de 2 anos, mas está de volta. Jair novamente fica à disposição, desta vez do técnico Pedro Emanuel. Ele já voltou a treinar há algum tempinho, inclusive no iniciozinho de maio, o Jair já vinha treinando parcialmente com o grupo. Foi um retorno bastante festejado, né, pelos seus companheiros de equipe, que acompanharam sempre muito de perto a recuperação do volante, uma recuperação sensacional. Ele participou do jogo treino contra o Olaria neste último sábado, foi muito elogiado por todos aqueles que acompanharam, inclusive, essa atividade. O Jair, mesmo ficando tanto tempo de fora, não perdeu a qualidade que tem e não tenho dúvidas que será uma peça importante nesta noite de quinta-feira para o técnico Pedro Emanuel. O Emanuel tem o Thiago Mendes, tem também, né, ao lado dele o Calma Barros, que deve ser a dupla de volante titular nessa noite de hoje, e aí tem como opção o Tietê, o Jair, o Ramon Rick não foi relacionado para essa partida, o Hugo Moura foi vendido, o Matheus Carvalho está lesionado, então o Pedro Emanuel não tem muitas opções para utilizar nesse setor de meio campo não, cara. É Tietê, é Jair, e não vai muito além dessas opções que tem atualmente dentro do grupo. Então, o reforço de Jair, de fato, é uma peça importante que o Pedro Emanuel ganha nesta noite de quinta. E aí, tá empolgado? Vai dar Vasco hoje? Tem que dar, né, cara? Pelo amor de Deus, a gente não vê o Vasco há tanto tempo. Eu espero que o nosso Vascão não nos decepcione nesta noite de quinta-feira. E bom, vamos seguir com esse nosso vídeo, vamos seguir com esse nosso Acorda Vascão. E falando, né, em reforço nessa manhã de quinta, tivemos uma informação perto da madrugada, inclusive desta quinta-feira, no finalzinho da noite de ontem. Os amigos do canal Atenção Vascaínos trouxeram a informação referente a um nome que o Vasco da Gama nesse momento passa a ter interesse, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino, o zagueiro de 33 anos de idade que pertence ao Como da Itália, que tem 7 jogos, inclusive, pela seleção de base da seleção brasileira, que é o Diego Carlos Santos Silva, mais conhecido apenas como Diego Carlos, está na mira da diretoria Cruz Maltina, tá, torcedor? O Diego Carlos hoje tem os seus direitos econômicos ligados ao Como da Itália, tem contrato com o clube italiano até o meio de 2028. Só fazendo aqui uma leve correção para você. Ele tem contrato ligado ao Fenerbahçe da Turquia e está emprestado ao Como da Itália, esteve emprestado ao clube, né, italiano nesta última temporada, 25-26, e agora já está retornando ao clube turco. O jogador, um atleta bem rodado, um atleta bem experiente, jogador que fez toda a sua base no futebol brasileiro, inclusive chegou a vestir a camisa até do Madureira, ainda muito jovem, em 2014, ou seja, né, há 12 anos atrás, ele tinha apenas 19 anos de idade. Ele, logo após essa passagem pelo Madureira, ele foi vendido, transferido ao Porto de Portugal, passou pelo Porto B, foi transferido para o Estoril Praia, ficou 3 temporadas seguidas no Nantes da França, foi ali um grande momento dele e ele se transferiu para o Sevilla da Espanha, ficou 3 anos seguidos no Sevilla, sendo titular, jogando em alto nível, foi vendido então para o Aston Villa da Inglaterra, foi a sua maior transferência, 31 milhões de euros na mesa, né, um valor próximo a 180 milhões de reais nas cifras atuais. Não conseguiu ter o destaque esperado no Aston Villa, então ele foi vendido ao Fenerbahçe nesta temporada de 2025, na temporada 2024, há 2 anos atrás, por 10 milhões de euros. Não teve mesmo destaque no Fenerbahçe também, que era esperado, e ele foi emprestado então no ano passado ao Como. Foi titular, jogou muito bem, fechou o ano com 31 partidas em alto nível, tendo números muito interessantes, números de principais jogadores, tá? Olhando o sistema defensivo do campeonato italiano. E é um jogador que neste momento tem contrato com o Fenerbahçe, mas o clube turco está aberto a uma negociação, tá? A ideia da diretoria Cruz Maltina é contratar
o jogador mais experiente para o setor defensivo e enxerga, né, o destro Diego Carlos como este atleta no momento. O Fenerbahçe pagou, aliás, o Como pagou o Fenerbahçe no meio do ano passado um valor de 2.800.000 euros para ter o Diego Carlos por empréstimo, ou seja, um valor próximo à casa de 15 milhões de reais foi o valor que o Como cedeu, né, pagou ao Fenerbahçe pelo empréstimo do atleta. O Vasco não teria dificuldade para conseguir esse empréstimo, o Fenerbahçe está sim aberto, né, a possibilidade de emprestar novamente esse jogador, mas cabe à diretoria cruzmaltina conseguir negociar esta situação. Zagueiro interessante, cara. Para quem acompanha o canal vai lembrar que eu já falei em outros momentos do Diego Carlos, não é a primeira vez que é um nome que gira aí nos bastidores da nossa colina histórica. Mas, até o momento, nada além de um interesse, conversas bem informais, porque o Vasco da Gama tem a prioridade desse zagueiro, mas ainda não conseguiu bater o martelo por nenhum nome no mercado da bola, vem enfrentando dificuldade para contratar o zagueiro Jair e agora procura outras opções no mercado. Então, mais um nome, dessa vez do zagueiro Diego Lopes. Bom nome? Deixe a sua opinião e para fechar o vídeo, fala sobre uma grande informação, cara, de verdade mesmo, uma grande informação que é relacionada, amigo torcedor cruzmaltino, a Marcos Lamacchia. A cada hora que passa, vamos tendo novidades sobre essa situação envolvendo a chegada do novo investidor. Ontem foi um dia bem cheio, ontem foi um dia bem agitado, né? Um dia em que o Vasco deu entrada, né? Pedindo à justiça a autorização para iniciar a venda de 90% dessa SAF para a família Lamacchia. Mas quando a gente se debruça ao contrato, olha o contrato, vão surgindo novas coisas que evidenciam mais do que nunca que, pelo andar da carruagem, essa venda realmente vai ser algo bem benéfico, olhando o atual cenário do nosso cruzmaltino. E ontem, os amigos do Globo Esporte trouxeram mais detalhes sobre essa venda do Vasco para Marcos Lamacchia. E o contrato, ele não prevê um investimento apenas de 2 bilhões de reais, mas sim um investimento de, inclusive, pouco mais de 3 bilhões de reais. E eu trago detalhes aqui a vocês sobre para onde vai esse investimento de 3 bilhões de reais. É importante a gente sempre olhar para o investimento base, né, que são os 500 milhões para o futebol. Esse dinheiro está sendo direcionado apenas a contratações num período de 5 anos, tá? Não são valores necessariamente fixos, proporcionais, pode aumentar, mas é um investimento mínimo de 500 milhões de reais para contratações, para montagem de elenco. O Vasco ainda terá 120 milhões de reais de investimento no CT e mais 30 milhões de investimento no CT da base, ou seja, são 650 milhões sendo direcionados apenas para o futebol. Informação que muito provavelmente você já sabia. Mas além disso, o Vasco ainda tem mais investimentos. O Vasco tem 1,5 bilhão de reais sendo investidos pela família Lamacchia para cobrir déficit de caixa por um período de 5 anos. Foi um valor levantado com projeção da Álvares e Marçal pelos próximos 5 anos, ou seja, hoje o Vasco da Gama gera uma receita de 500 milhões, mas tem 800 milhões de despesa. Então o Vasco da Gama ele precisa de 300 milhões anualmente para terminar sempre o ano em verde. Sempre o ano, né, amigo torcedor vascaíno, longe do déficit financeiro. Então se o Vasco recebe 500, mas gasta 800, Marcos Lamacchia vai precisar investir anualmente 300 milhões de reais e pelo período obrigatório de 5 anos. Então já estamos falando de 1,5 bilhão de reais apenas para manter fluxo de caixa. Isso é obrigatório. E além disso também, a geração de despesa de 1 bilhão de reais para pagamento de dívidas entre recuperação judicial e débitos tributários. Então, amigo torcedor, estamos falando de 1,5 bilhão no período de 5 anos para fluxo de caixa. Estamos falando de 500 milhões de reais para contratar jogadores. Estamos falando de 120 milhões de reais para investir no CT da base, mais 30 para, aliás, 120 para investir no CT do futebol profissional e mais 30 para investir no CT da base. Estamos falando de 2 bilhões e 150 milhões de reais apenas em investimento no futebol. E ainda temos mais 1 bilhão de reais para pagamento de dívidas, ou seja, são 3 bilhões e 150 milhões de reais que o Vasco da Gama nesse momento receberá de investimento por parte de Marcos Lamacchia. Um dinheiro forte, um dinheiro pesado que o investidor está se disponibilizando a colocar no caixa do nosso Vascão.
boa notícia ou não é? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. As imagens apareceram aí para você ao lado, para você ter noção direitinho do que está acontecendo, mas é um investimento forte que Marcos Lamáquia prepara para colocar no nosso Cruz Maltino. Hoje é dia de Vasco, vamos falar sobre a volta do Campeonato Brasileiro e, claro, muito sobre o acordo bilionário que está a caminho do Vasco da Gama. Você vai entender todos os passos. Na segunda-feira eu falei aqui no café e hoje de novo, hein? Já vou passar o valor, supera 3 bilhões de reais. Calma que você vai entender essa conta e vai junto comigo até o final desse vídeo. Direto e reto com o principal tema do nosso vídeo, que é a relação da Justiça com o Vasco da Gama, a recuperação judicial. Tudo passa da nova empresa do Vasco da Gama com a recuperação judicial e com a chegada do novo investidor, do novo parceiro para a Vasco da Gama SAF. Na última segunda-feira, eu trouxe aqui um passo a passo do que vai acontecer. Ontem, o Vasco, na 4ª Vara Empresarial, protocolou e ingressou com o processo, indicando todos os passos que o Vasco precisa dar agora, para que tenha Marcos Lamáquia, através da sua empresa, a Almirante, que ele abriu exatamente para fazer a aquisição da empresa Vasco da Gama SAF, não seria pessoa física com pessoa jurídica, então PJ com PJ, a conversa é assim, para poder fazer os investimentos, comprar 90% da SAF, assumir as dívidas, pagar a recuperação judicial, recuperar o CT, né, fazer os investimentos no CT profissional e base, tudo isso nós vamos falar agora e você vai entender a conta de 3 bilhões. Ultrapassa esse valor, ou pode ser menos, porque você vai entender o lastro, como é que isso vai acontecer. Então vamos lá, torcedor. Hoje, a recuperação judicial, o Vasco tem uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões de reais, ok? Eu, você e qualquer um que chegar lá e pagar essa dívida antecipado, claro que os credores darão um desconto e esse deságio vai acabar diminuindo esse valor. Mas ele tem já a obrigação, o novo investidor, depois eu vou trazer o passo a passo da justiça de novo para você. Mas o novo investidor, quem comprar a Vasco da Gama SAF, não vou dizer que é o Marcos Lamáquia, quem comprar, porque você vai entender lá na frente por quê. Vai ter que desembolsar o pagamento da recuperação judicial, ou seja, 1 bi 300, ok? Fechou esse valor? Vamos lá. 1 bilhão e meio de reais. Por que esse valor, Azevedo? Eu vou explicar para você. O Vasco tem um déficit no seu orçamento. Isso dito pela Álvares e Marsaus, que é uma empresa séria do mercado que trouxe essa defasagem no orçamento do Vasco. O Vasco tem de receita 500 milhões e gasta 800. Então, todo ano, 300 em média como déficit. Então, o novo investidor tem por obrigação fazer o aporte de 300 milhões por ano para equilibrar o caixa, para deixar no 0 a 0. Deu para entender? Pelo período de 5 anos. Por isso a conta de 1 bilhão e meio. Eu estou resumindo, o vídeo é longo, o vídeo é explicativo, mas para que você possa entender o que vai acontecer. Então falei de 1 bi 300, 1 bi e meio. Estamos em 2 bi 800. Mais 500 milhões que o Vasco tem, né? O novo investidor, que aportar ao longo de 5 anos, ou seja, na média 100 milhões por ano, né? Para que o Vasco tenha os seus investimentos feitos e também aquisições de jogadores, pagamentos, enfim. Então a gente já ultrapassou os 3 bilhões. 2 bi e 800 mais 500 milhões, a gente está falando numa conta de 3 e 300. Ponto 1, que eu vou fazer agora aqui. Ponto, pula a linha e você vai entender. Com os acordos da recuperação judicial, e eles podem ser antecipados, esse 1 bi 300 pode diminuir. Então, digamos que 1 bi 300 vire 1 bi. Paguei todo o meu acordo da recuperação judicial, antecipei vários pagamentos, no final da conta não foi 1 bi e 300, e sim 1 bi. Então, 1 bi, 1 bilhão e meio, 2 bilhões e meio. Com mais 500, 3 bilhões. Ok? Chegamos na conta. Fábio, você falou que pode passar de 3 bi. Exatamente, eu vou explicar por quê. 120 milhões mais 30 milhões destinados ao CT. CT profissional 120 e base 30. Só aí já estamos falando de 3 bilhões 150 milhões de reais. Deu para entender a conta? Acho que ficou dentro de acordo para você poder começar a entender como é que vai funcionar essa matemática.
Agora pare esse raciocínio e vamos entender a justiça e depois eu vou voltar nele. Você vai passo a passo entendendo. Vamos lá. Em linhas gerais, eu te dei o tamanho do investimento do investidor. Mas quem vai ser esse investidor? Bom, há mais de um ano, com trocas de documentos, com due diligence, ou seja, com a investigação de quem é a Vasta Gama SAF, a empresa do Marcos Lamáquia vem tocando essa negociação. Chegou ao ponto de, entendi o negócio, gostei dos números, quero fazer a operação. Só que o Vasco está em recuperação judicial. Lembra na segunda-feira que eu falei, olha, vai assinar o MOU, que é aquele acordo entre as partes, vai para a AJ, que é o administrador judicial, avalia tudo que foi apresentado, envia, depois de aprovado, para a juíza, para poder fazer a espécie do leilão, como eu chamei aqui. Então, o que é o leilão? A proposta está lá. Marcos Lamáquia se compromete com um investimento de 3 bilhões e 150 milhões de reais. Essa é a proposta. Eu, Fábio Azevedo, tenho uma empresa. Eu quero aportar no Vasco, quero chegar com 3 bi e meio. Cobrir a oferta do Marcos Lamáquia. Significa que eu, Fábio Azevedo, vou pegar a SAF do Vasco para mim? Não. Porque o Marcos Lamáquia, como o investidor que está negociando, ele tem a prioridade. Ele vai chegar e vai falar assim, ué, Fábio Azevedo 3 bilhões e meio? Ok, eu vou botar 3 bilhões e 600 milhões de reais. E não volta para o Fábio Azevedo fazer uma outra oferta. Então, é um leilão como se fosse uma licitação. No entanto, esse operador aqui principal, que é a empresa do Marcos Lamáquia, tem a possibilidade de cobrir qualquer oferta. O Fábio faz 3 bi e meio, você fez 3 bi e 700 e o outro fez 3 bi e 600. Ele fala assim, cara, quero 3 bilhões e 800 e acabou a conversa. Ou o Vasco fala, por mais que eu tenha aqui mais dinheiro, eu não sinto firmeza por N motivos, ele vai justificar ao juiz, nessas empresas. Aqui não apresento lastro, não conheço os sócios, não quero. Aqui eu tenho isso, isso, isso. E aí, claro, que a recuperação judicial vai avaliar tudo isso para saber se vale a pena ou não. Então ele tem o direito de cobrir a oferta, mas não necessariamente precisa cobrir a oferta para ficar com os 90% da SAF do Vasco. Entendido? Fábio, então o prazo é de 30 de setembro. Cara, falei para vocês segunda-feira e repito a informação que eu tenho. O prazo não é tão curto assim. O processo vai levar mais tempo. Há, inclusive, internamente uma expectativa de que avance até o final do ano. Pô, ferrou, Fábio, a janela abre agora, 22 de julho e fecha 11 de setembro, não vai dar tempo. Claro que vai, torcedor! Calma, torcedor. A janela vai abrir, o processo vai correr em relação à venda de 90% da SAF do Vasco, porém, os aportes já podem ser feitos quando a negociação estiver andando. Inclusive o Marcos Lamáquia já está participando indiretamente das ações que estão sendo tomadas. O nome do Pedro Emanuel foi passado a ele, a contratação do Nelson de Ossa está passando por ele pelas garantias que ele está dando, então nada está escapando aos olhos do Marcos Lamáquia. Ok? Voltando a falar sobre investimentos. Vamos lá. Aquela conta que eu fiz no início, você pegou? Está de acordo? Entendeu? Agora vamos lá. Outras contrapartidas. Por que o processo demorou do Vasco? Por que o Pedrinho, e muita gente não entendia, pô, o Vasco está demorando, o fulano vendeu rápido, o ciclano vendeu rápido, o Vasco demora, tudo demora. E eu sempre disse isso aqui porque eu tinha essa informação. O Pedrinho está protegendo o Vasco ao máximo. Algo que não foi feito no último contrato. E não foi culpa só do Salgado não, tá? É muita injustiça colocar na conta do ex-presidente que ajudou pra cacete o Vasco. Mas é muita injustiça botar na conta dele. Vários participaram do processo e não protegeram tanto o Vasco. O próprio investimento tem prazo para acontecer, na base e no profissional do CT. O próprio investimento anual para contratação tem prazo para acontecer. Não são aportes quaisquer, né? O investimento é feito. Em 10 anos não se pode tirar nenhum dividendo, ou seja, em 10 anos tudo tem que ser reaplicado aqui dentro, tudo jogado para dentro do futebol. Em 10 anos eles não podem vender a SAF, não pode mudar o dono. Isso é proteção ao Vasco da Gama, é uma proteção societária que não tinha sido feita lá atrás. Em linhas gerais, torcedor, eu sei que o vídeo deveria ser muito longo, mas todos nós temos os nossos afazeres e a nossa correria.
de tudo que eu vi, de tudo que eu li, com quem eu conversei, essa proposta ela é infinitamente melhor do que era a proposta, do que era a ideia lá atrás da 777. E lá não foi cumprido, a gente viu o que aconteceu. Tem um detalhe que não podemos esquecer. Existe uma discussão na Fundação Getúlio Vargas, na Câmara de Arbitragem, dos 31%. Também o investidor assume essa negociação. Quanto vai custar os 31? Os 300 milhões que foram pagos? 350, 400, 100, 200? É negociação. Tem mais uma coisa. Lembra aquele DIP, aquele empréstimo feito lá atrás de 80 milhões, que já está na casa de 82, 85 milhões, pode chegar muito mais? Também vai fazer parte da operação paga pelo novo investidor. Gente, eu sei e tenho acompanhado, alguns com tristeza, outros não, porque não conheço, enfim, mas assim, eu acho que discordar faz parte do negócio, faz parte, mas assim, ter o bom senso de avaliar, assim, isso aí não está sendo bem feito, não está protegendo o Vasco, não nos dará oportunidades mais à frente. Que Vasco você quer, torcedor? Qual é o Vasco que você espera? Se você tem filhos, olhe para o seu filho como eu olho para o meu, para o Lucas, que tem 13 anos. Que Vasco eu quero que ele veja? O que eu vi. E mais vencedor ainda do que eu vi. Porque eu tive 4, 5 anos maravilhosos. Outros anos também, mas aquele período ali, 97 até 2000, espetacular, os melhores da história do Vasco. Mas eu quero mais 4, 5 anos, mais 5, 10, quero mais momentos longevos. E nós, torcedores, merecemos. Hoje, recomeça o Campeonato Brasileiro. Boa sorte ao Pedro Emanuel. Vou ficar daqui torcendo, assistirei o jogo aqui dos Estados Unidos, não vou narrar hoje, mas assistirei, torcerei muito. Vamos fazer uma live pós-jogo, vamos fazer. E, cara, vou torcer pra cacete pra dar certo, pra ele chegando. Ex-zagueiro do Porto, cara que fez o pênalti decisivo no Mundial de Clubes em 2004, na vitória em cima do Once Caldas. 8-7, foi ele que foi lá e bateu e fez. Vou torcer pra cacete, provável time pra hoje, Léo Jardim, Paulo Henrique Opuma, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Vou torcer pra caramba pra essa zaga dar certo, pra dar certo, parar da gente passar sufoco. Meio campo com Barros, Thiago Mendes, Adson, a dúvida é Nuno ou Andrés, provavelmente o Nuno e o Rojas. E na frente o Spinelli, vou torcer demais pro Spinelli meter gol, meu irmão. Cara, não vamos torcer contra o Vasco. Pergunta que eu faço pra você, torcedor, olhando no seu olho. Você quer ser feliz ou ter razão? É simples assim. O Hugo Moura ontem foi apresentado lá na Arábia Saudita. Boa sorte para ele, boa sorte para a família. Todo mundo tem que buscar o melhor para a sua profissão, para a sua família. Se não deu certo no Vasco, o que a gente esperava, vida que segue, sucesso para ele também. Alô, amigo vascaíno. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.